Também não tinha me chamado, eu estava com cantei todo o tempo junto, não sei quem estava na minha frente ali, pôde ouvir, cantei baixinho, mas realmente essa música é muito linda, né? E Fernando Iglesias, e toca muito no coração. Eu não quero começar a chorar antes de começar a pregar, né? Tendência a chorar só mais no final. Irmãos, a mensagem que eu preparei para hoje tem a ver um pouco com isso aqui. E o título é Síndrome do Filho Mais Velho. E como eu tinha que escolher um filho para falar hoje, eu vou falar do filho mais velho, né, para vocês verem. Aqui tem a capa desse livro, é um livro que foi escrito por Kevin Lennon, e eu não sei se alguém já tinha ouvido falar deste livro, mas é um livro que eu aconselho, se você tiver a oportunidade de ler esse livro, ler esse livro. E o autor, Kevin Lennon, ele é um estudioso, então, do comportamento humano. E ele apresenta algumas teses que falam sobre os filhos. E ele menciona, como está aqui embaixo, né, só coloquei em outras palavras, né, ele menciona que o nascimento da pessoa influencia a sua personalidade e as suas relações. Irmãos, isso é uma teoria, ok? Mas é muito interessante o que ele coloca neste livro. Então hoje eu vou falar sobre o filho mais velho, sobre o capítulo que fala sobre o filho mais velho. E eu não sei se você vai concordar comigo, tá? Mas antes assim de falar sobre o filho mais velho, eu gostaria de saber quem aqui que é filho mais velho. Filho mais velho ou filho único, que é o mais velho. Deixa as mãos levantadas aí. Eu vou baixar a minha porque eu não sou, né? Tudo bem. Quase sempre, a grande maioria, não são os filhos mais velhos, né? Porque ou é filho único ou então vai ter outros filhos, né? Eu não sei se você vai concordar comigo, quer dizer, concordar com o Kevin, né? Mas ele dá algumas características que geralmente, vejam, irmãos, geralmente, a gente nunca pode dizer que sempre é aquilo. É como a gente vê na saúde muitas vezes. Tem alguém que é estudioso da saúde aqui? Mas a gente vê muitas vezes pessoas que nunca fumaram na vida e que têm um câncer de pulmão. Pessoas que nunca beberam na vida e que morrem lá e têm cirrose. Então assim, mas ele menciona aqui que algumas características que a maioria dos filhos mais velhos têm. Eu não sei se você vai concordar com ele, mas ele diz assim: os filhos mais velhos em geral são confiáveis, conscienciosos, têm um senso de justiça aguçado, acreditam que há uma maneira correta de fazer as coisas, são líderes naturais, orientados a resultados, perfeccionistas, cultos, organizados, lógicos, críticos e não gostam de surpresas. Tem alguma coisa a ver com isso aí? Eu tenho algumas características dessas e não sou filho mais velho, tá? Mas eles dizem, os estudos dizem que os filhos mais velhos, na sua grande maioria, têm muitas dessas coisas que eu citei aqui. O Kevin Lennon, ele menciona mais algumas coisas. Então, alguns estudos que ele fez. Além de falar das características então, dos filhos mais velhos, o autor apresenta algumas curiosidades sobre os mais velhos. Por exemplo, eu não sei se vocês sabiam, mas 70% dos presidentes norte-americanos até hoje são filhos mais velhos. Tá? Eu não sei se vocês sabiam também, mas dos 23 primeiros astronautas dos Estados Unidos que foram mandados para o espaço, dos 23 primeiros astronautas, 21 eram filhos mais velhos
e os outros 2 eram filhos únicos, que o autor chama de superprimogênitos. O autor também diz que geralmente os filhos mais velhos são direcionados para carreiras ou profissões que exigem um poder muito maior de concentração, de atenção aos detalhes. Outra curiosidade que o autor menciona no livro é uma pesquisa feita pela CNN, que dá conta que os filhos mais velhos, cadê os filhos mais velhos aí? Vão ter levantado? Eu não, né? Que o QI dos filhos mais velhos, ele é mais elevado do que dos outros irmãos. Aí vocês gostaram, né? Em outras palavras, os filhos mais velhos são mais inteligentes do que os outros. Por isso que eu sou meio lerdinho, né? Irmãos, isso é uma teoria, tá? Mas há algumas explicações para esse fato que eu gostaria de ver com vocês nessa manhã. Embora seja uma teoria, há 3 palavras que eu entendo que possam explicar esse fato, que são elas: atenção, responsabilidade e expectativa. Então vamos ver essas 3 rapidinho. Atenção. O filho mais velho, ou sendo o primeiro filho, ele é aquele que recebe total e completa atenção dos pais. Ele não tem um outro irmão para dividir a atenção. Então toda a atenção é para o filho mais velho. Outra coisa é que os pais são pais de primeira viagem, ou seja, eles não têm experiência nenhuma com filhos. E aí então toda a preocupação cai sobre o filho mais velho. Eles colocam o bebezinho lá no berço, quando dá aqueles momentos assim de descanso, e eles vão para o quarto lá ou para a sala, e eles sentam ali e começam a conversar, e logo a conversa vai para o bebezinho. E eles dizem assim: será que ele está bem lá no quarto? Vamos lá dar uma olhada? E eles vão lá olhar se a barriguinha está subindo, se está descendo. Toda a atenção é para o filho mais velho. Dias atrás eu vi um relato, irmãos, na internet, de uma mãe, que ela dizia assim: socorro, me ajude, eu não sei o que fazer. E ela conta que o filho mais novo, o filho caçula, ali do meio, ele foi lá no escritório para procurar algumas coisas, e daqui a pouquinho ele veio com um livro nas mãos. Era o Stepbook, aquele livro que a gente coloca lá, né, mexendo no cabelo, às vezes coloca lá um biguinho, coloca a primeira palavrinha que a criança falou, o primeiro passinho que já que foi, a primeira palavra que se foi papai ou mamãe, tudo coloca naquele livro. E ela disse assim: socorro. Ele chegou e disse para mim: mãe, o do mano eu já achei, aonde que está o meu? Ela disse: a última coisa que eu ia fazer era outro daquilo lá que eu trabalhei o meu livro. O mais velho, o primeiro filho, ele recebe toda a atenção. Segunda palavra, alguém lembra? A responsabilidade. Quem é mais velho deve saber. Você cuida, você carrega, você tem que dar o exemplo, você tem que fazer isso, todas as responsabilidades caem sobre o mais velho. Você vai levar, você vai ajudar, você vai ensinar. E isso faz com que o mais velho crie certas tendências que os mais novos não têm. E a terceira palavra é expectativa. Existe uma lei no ensino, irmãos, que fala assim: quanto maior a expectativa, maior o desenvolvimento. Os pais, quando eles recebem aquele pacotinho ali, eles colocam todas as expectativas da sua vida naquele filho. O primeiro filho era aquele tão sonhado, era aquilo que eles almejavam. E aí eles olham então para aquele garotinho, para aquela garotinha, e eles sonham que aquele filho tenha coisas que eles não tiveram. Eles olham para aquela criança e eles querem que elas vivam certas coisas que eles não conseguiram viver, que eles se tornem muitas vezes aquilo que eles não conseguiram, que eles lutaram, mas eles não conseguiram, né? E aquilo
essa expectativa só acontece, a maioria das vezes acontece com o filho mais velho. Mas vejam, irmãos, que na vida nem tudo são flores. Esses traços que habilitam essa personalidade para os filhos mais velhos, que eles sejam bem-sucedidos no trabalho, na igreja ou em outras organizações, esses mesmos traços, diz o autor, geralmente trabalham contra ele nas suas relações mais íntimas. Você sabia que o maior número de divórcios, de separação, acontece entre filhos mais velhos? O autor até no livro ele dá assim, algumas sugestões. E ele fala que o melhor casamento é quando casa o filho mais velho com o mais novo. Aí é tranquilo. Mas há um casamento que é explosivo, ele fala. É quando casa mais velho com mais velho. Veja, eu não estou dizendo se alguém é casado mais velho com mais velho aí. Não quer dizer que não vai dar certo. Mas aquele, por quê? Porque vocês lembram das características? O mais velho ele é exigente, ele é crítico, ele é consciencioso, ele tem certas coisas. E isso ele leva para a sua vida, nos seus relacionamentos. Ele se cobra, ele cobra os outros. E aí, às vezes, muitas vezes, acaba não dando certo. Bom, irmãos? Mas eu não vim aqui para falar sobre Kevin Lemon, tá? Eu vim aqui para falar da história do filho mais velho, mais conhecido, que eu acredito que seja o mais conhecido da Bíblia. A Bíblia não fala o nome dele, só fala a história, né, do filho pródigo, e nós vamos ver hoje um pouquinho do filho mais velho, porque a gente tem a opinião de julgar o mais novo como sendo um rebelde, que dá um monte de coisa, e parece que o filho mais velho é aquele queridinho, aquele que fez tudo certo, e a gente vai estudar um pouquinho sobre a vida do filho mais velho. E eu queria então fazer um combinado com vocês a partir de agora. Que todos aqui que não são filhos mais velhos ouvissem essa mensagem se colocando, se entendendo a partir de agora como filho mais velho, ok? Então vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas 15, verso 25 em diante. Lucas 15, 25 em diante. Irmãos, talvez eu passe um pouquinho das 11h30, mas prometo que não vou até a 12h30, tá? Porque essa mensagem é bem importante, já são 11h10. E diz assim ali Lucas: olha, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado. Algumas Bíblias, não sei se alguma de vocês fala gordo, tá? Porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos eu te sirvo e sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes ou prostitutas, de algumas linguagens, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então o pai lhe respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu. Estava o quê? Perdido e foi achado. Irmãos, dentro dessa passagem, a gente tem que fechar os olhos e pedir que Deus nos faça entender o que nós lemos aqui. Senhor nosso Deus, nós lemos aqui uma passagem, estamos aqui com nossas Bíblias abertas, onde fala uma
história muito importante de um pai e dois filhos. Um pai que se preocupa da segurança, que ama seus filhos, mas que sofre por eles. Que ao estudarmos a tua palavra, a tua sagrada escritura e os ensinamentos que tu tem para nós nessa manhã, possamos compreender que tu se preocupa conosco e nos colocarmos, querido Deus, ao teu dispor e entendermos o desejo que tu tem para a vida de cada um e para onde tu quer nos levar. Cuida de nós em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, em que contexto Jesus contou essa parte ou essa história? Essa é a segunda parte de uma terceira história que Jesus conta. Jesus ele estava dentro de uma casa e ali havia música, diz o texto. Ali havia festa. Jesus, se a gente vê o contexto, Jesus ele estava fazendo uma refeição com algumas pessoas. E aonde Jesus está a alegria, aonde Jesus está a festa, aonde Jesus está a regozijo, aonde Jesus está a salvação. E Jesus estava ali reunido com um grupo de pessoas. Lá fora também tinha um grupo de pessoas. E eles estavam ali, quem sabe, com as suas pranchetas, conseguiam entender como alguém que se dizia o Messias, como alguém que se dizia o Salvador, podia estar dentro de uma casa, sentado, comendo, festejando, participando de uma festa, junto com pessoas que eles julgavam pessoas indignas, pessoas pecadoras. E eles não entendiam aquilo. E eu agora então imagino Jesus, ele sai de dentro da casa, ele não vai para fora, ele para na porta da casa e ele começa a contar 3 histórias. A primeira história que ele conta, a história de uma ovelha perdida. Ele conta a segunda história, a história de uma moeda perdida. E então ele conta a história de um filho que deixou tudo, pegou as suas coisas e foi embora. E eu entendo que como aqueles homens estavam ali, eles começaram a pensar. Enquanto Jesus contava a história da ovelha, eles diziam assim: tá certo, realmente, a ovelha perdida, comparando com as pessoas perdidas, a ovelha que se embora, ele não quis saber de ficar junto com as outras, aquela ovelha não valia nada mesmo, uma ovelha perdida. Enquanto Jesus contava a história da moeda perdida, eles concordavam com Jesus. Enquanto Jesus contava a história de um filho que pediu os seus bens, saiu de casa, foi embora, eles concordavam, era um filho ingrato, um filho rebelde. Mas aí Jesus faz um plot twist. Jesus vira a história e agora começa a contar a história de um filho que ficou chateado, que ficou triste. E eles começaram a entender que eles estavam dentro da história que Jesus estava contando. Porque lá dentro tinha um grupo. Jesus estava à porta e lá fora eles estavam. E aí Jesus termina a história, irmãos. E a pergunta que eu faço para vocês essa manhã: o pai vai para fora, o pai conta para o filho o que tinha acontecido, e agora o pai convida o filho para entrar, para participar da festa. O filho entrou ou não entrou? Sabe, irmãos, a Bíblia não fala. Lucas ele tem essa característica. Se a gente vê as histórias de Lucas ele termina as suas histórias não terminando. É como aquele filme que a gente assiste o filme e termina o filme e a gente diz: mas e aí? Como é que é o final? Assiste uma série e termina e a gente não entendeu o final, mas e aí? E o final? Lucas ele deixa as suas histórias para que seus leitores, ou no caso nós agora ouvintes, possamos escolher o final da história. É como se Jesus estivesse dizendo: oi meus amores, é como se Jesus estivesse dizendo: o pai convidou para entrar,
Vocês estão aí. Ficou? Para quem não conhece, esses aqui são meus tesouros, são minhas caras. Alice e a Betina. Tá? E aí, Jesus está olhando e diz assim: aquele filho da história, eu não sei se ele entrou, mas vocês que estão aqui fora, vocês vão ficar aqui ou vocês vão entrar dentro da casa e participar da festa junto comigo? Santa Rosa. Observe, irmãos, que as histórias que Jesus conta, ele conta não tentando fazer com que a gente entenda a maneira que nós nos perdemos. Ele contou mais para dizer a forma como Jesus nos salva. E Deus, irmãos, ele é o protagonista dessas histórias. Deus, ele é aquele pastor que ele sai, deixa 99 ovelhas lá, deixa as ovelhas lá, ele vai sempre em busca da ovelha perdida. Deus é a pessoa que está procurando a moeda. Deus é aquele pai que está preocupado e esperando a volta do filho. E movido agora, irmãos, por umas informações que a gente passou do filho mais velho, das características do filho mais velho, a gente viu ali que tem várias características, tem alguns mais velhos aqui. Quais características do filho mais velho a gente pode entender que esse filho mais velho da Bíblia tinha? Ele era o que, o filho mais velho? Eu poderia dizer assim. Me ajude, irmãos. Quem sabe, ele era obediente? Obediente, por exemplo, obediente, esforçado. Ele veio lá do campo, ele ia trabalhar, trabalhador. Ele tinha um senso de justiça. Ele era uma pessoa honesta, disciplinado, uma pessoa confiável. Tudo isso, irmãos, é verdade. Mas a Bíblia é um livro para a gente não apenas ler, é para a gente meditar e pensar no que tem por trás dessa história. Imagine agora, irmãos, pense você agora, imagine aquele garoto, aquele filho mais velho, ele está voltando para casa, ok? No campo, trabalhando. Ele ouve um barulho, já é tarde, ele vê a luz dentro de casa ligada, não é 3 da tarde, porque a luz não está ligada de tarde. Ele escuta barulho, ele chama um dos empregados, o empregado já estava em casa. O filho mais velho, ele era o primeiro a sair para trabalhar e o último que voltava para casa. O dono da fazenda está voltando para casa. E agora ele pergunta: o que está acontecendo? E o empregado diz assim: teu irmão voltou e teu pai está fazendo uma festa para ele. E ele pensa com ele mesmo: festa? Para aquele cara? Ingrato. Seu pai tinha que dar alguma coisa para ele? Era uma repreensão e não uma festa. Pegou tudo, foi gastar. E agora o pai dá roupa nova, coloca um anel. Isso simbolizava que ele voltava a fazer parte da família novamente. Esse mais velho, irmão, ele era bem relacionado. Ele diz assim: o pai dele, se você me desse um novilho, me desse um animal, eu matava também e fazia uma festa com meus amigos. Eu tenho muitos amigos também. Eu fico imaginando, irmãos, os pais daquela época olhavam as aparências como a gente muitas vezes olha. A gente tem a tendência de olhar, né, as aparências das pessoas, mas não sabe o que está passando por dentro do coração, né? E os pais olhavam e o filho mais velho diziam: nossa, se a minha filha se casasse com aquele rapaz, trabalhador, honesto, obediente, outro irmão foi embora, ele ficou cuidando do pai, e além de tudo rico, né? Ajuda, né, irmãos? E os pais ficavam imaginando: se meu filho casasse com ele. Mas eu vejo, irmãos, que por trás de tudo isso, eu destacaria 3 problemas que esse filho mais velho tinha. Primeiro, ele tinha uma visão equivocada sobre ele. Por quê? Porque
logo que o pai chega, ele traz tudo para ele. Eu sou obediente, eu sou trabalhador, eu não te abandonei, eu fiquei aqui, eu faço tudo o que tu me pede. Ele tinha uma visão inflacionada sobre ele, como se ele fosse superior aos outros. Muitas vezes dentro da igreja a gente olha, eu sou mais velho da igreja, eu sou ancião, eu sou isso, eu sou aquilo. Nos colocamos acima dos outros. Segundo, ele tinha uma visão errada sobre o seu pai. Primeira coisa que ele diz para o pai é assim: aquele teu filho, ele não falou meu irmão, aquele teu filho foi embora, eu fiquei aqui. Ele tinha uma visão errada, ele pensava assim: o pai dele está ficando caduco, deve estar ficando louco. Ele não entendia que o pai sentia saudade do filho. Quem é pai e seu filho, às vezes saiu, foi estudar para fora, foi para algum lugar, ou casou, foi morar em outra cidade. Eu lembro quando a nossa filha casou, nos primeiros meses, minha esposa sofria, né? Acostumado, a filha sempre junto ali, para casa, sai de casa, sente aquela ruptura. O filho não sentia isso, ele não entendia o pai. E terceiro, ele tinha uma visão errada sobre o seu irmão. Sabe, irmãos, a primeira coisa que ele fala: esse teu filho pegou teus bens, foi embora e gastou com o quê? Diz lá o texto: com meretrizes ou com prostitutas. Sabe, irmãos, isso não é bíblico. Em lugar nenhum da Bíblia você vai encontrar nenhum texto que fala que o filho mais novo saiu de casa e gastou os bens com meretrizes. Isso a gente só ouve da boca do irmão mais novo. Mas da onde que esse irmão tirou que o seu irmão mais novo gastou tudo com prostitutas? Bem, nós podemos ter dois pensamentos sobre isso. O primeiro deles é que fofoca e fake news não era coisa só de hoje. Naquele tempo já tinha. Vamos imaginar um pouco, né, irmãos? Quem sabe alguém foi lá, tirou uma foto do irmão mais novo, mandou para alguém: irmãos, nós temos que orar, olha só como é que está, ele está lá naquelas luzes coloridas, está indo lá naqueles lugares. E foi de oração em oração, foi indo passando para o outro, chegou na casa do pai. Não mandaram para o pai, mandaram para o irmão. E ele sabia aonde o seu irmão estava. Mas eu sou adepto à segunda opinião. Eles eram o que, irmãos? O que os dois eram? Irmãos, mesmo sangue. Talvez, quando eles eram jovens, ali conversando um com o outro, eles diziam um para o outro: tu vai ver só, quando eu for mais velho, quando eu alcançar a minha maioridade, eu vou sair de casa, eu vou ter o meu carro, eu vou ter a minha empresa, eu vou cuidar da minha vida, não quero mais saber de ficar aqui com o pai, e fica só cortando, podando as coisas que a gente faz. Quando eu for mais velho, eu quero aproveitar a minha vida com as mulheres. Sabe, irmãos, talvez, a diferença é que um saiu de casa para viver o seu sonho lá fora, e o outro esteja vivendo as mesmas coisas dentro da casa do pai. Eu não sei se você vai concordar comigo, irmãos, mas tem uma frase que diz assim: cada acusação carrega consigo um tipo de confissão. Cada acusação carrega consigo um tipo de confissão. Aquelas coisas que a gente tem a tendência de ver, os defeitos que a gente tem, mas em vez de ver nas outras pessoas, ou procurar nas outras pessoas, são coisas que a gente tem em nós, e muitas vezes nós escondemos. Não sei quantas pessoas são mães aqui, mas quando a mulher engravida, dizem, né, uma tendência assim, né, que parece que vê um monte de pessoas grávidas. Todo mundo está na rua, mas todas as mulheres não grávidas, enquanto um monte de pessoas grávidas. Quando você fala de comprar um carro, ou compra um carro, parece que todo mundo tem o seu carro. É a nossa mentalidade.
Então cada acusação carrega consigo um tipo de confissão. Talvez aquele filho mais velho tenha um ótimo conceito na sua casa, na sua igreja, na comunidade, mas aquilo que o irmão mais novo faz lá fora, ele faz aqui perto, mas ninguém sabe. O pai não sabe, a esposa não vê, a igreja não sabe, o pastor não sabe, ninguém tem essa informação, mas lá, de madrugada, quem sabe ele está entrando num sitezinho para ver certas coisas. Quem sabe lá no seu trabalho, ele está fazendo certas coisas que não deve. Sabe, irmãos, mas sabe qual que é o mais preocupante? Vou passar um pouquinho por causa do tempo. Eu tenho que encerrar, irmãos, mas assim, o mais preocupante é que na cultura hebraica, na cultura do povo judeu, a gente sabe, a gente lê isso e sabe que o filho mais velho, ele recebia o quê? Uma quantidade, uma porção maior da herança. E a gente acha isso bonito, todo mundo gostaria de ser o filho mais velho porque eu vou receber uma parte maior dos bens. Mas não sei se você sabe, irmãos, que o filho mais velho, quando o pai faltava, por que ele recebia essa parte maior dos bens? É que ele se tornava o líder dessa família. Ou seja, na falta do pai, agora o filho mais velho assumia o lugar do pai. E se um dos filhos estivesse passando por uma dificuldade financeira, ele tinha que ir lá e ajudar aquele seu irmão. E além de tudo isso, ele era o líder espiritual dessa família. Era o pai, o líder espiritual. Na falta do pai, o filho mais velho se tornava o líder espiritual da família. E aqui, irmãos, eu vejo um problema. E é um quadro que me assusta, irmãos. Porque quando eu vejo o filho mais novo indo até o pai, pedindo a sua parte e dizendo que vai embora, aqui eu vejo que deveria existir uma parte que não acontece, em que o filho mais velho deveria chegar ali e dizer: espera aí, o que está acontecendo? Tu não vai embora não, a gente não vai acabar com a família, o que está acontecendo? Tu não está se acertando com o pai? Botar, quem sabe, a mão no peito do seu irmão mais novo e dizer assim: baixa a bola, espera aí, vamos resolver isso aqui. Tu não está conseguindo conversar com o pai, está tendo algum problema? Fala para mim que eu falo com o pai. Ele deveria ser um líder ali dentro, um conciliador, mas a gente vê no texto o quê? Uma apatia total do filho mais velho. Quando eu conto essa história, irmãos, eu imagino o filho mais velho, quem sabe, parado assim no canto de uma das portas, com a perna cruzada, os braços cruzados, olhando para o filho mais novo, dizendo assim: não vai embora? Não vai tarde. Tu vai levar metade dos bens? Eu trabalho novo, eu faço tudo de novo. E daqui uns dias, o pai morre, e vai ser tudo meu isso aqui. Irmãos, infelizmente, essa é uma história que reflete, que descreve a imagem religiosa de muitos de nós. Nós ficamos indiferentes com os desentendimentos entre os nossos irmãos e o Pai. Há poucos lugares aqui vazios na igreja, irmãos, essa manhã, mas isso denuncia a falta de um filho que talvez foi embora. E sabe o que é mais apático, irmãos? É que o filho, ele está convivendo ali com o pai. O filho mais velho, ele está convivendo ali junto com o pai, mas ele não percebe certas mudanças na vida do pai. O filho mais velho não percebe, mas lá no trabalho, o pai está triste.
O filho mais velho convive com o pai, mas ele não vê que lá no trabalho o pai já não conta as mesmas piadas que ele contava antes. Ele convive com o pai, mas ele não percebe que o pai já não canta as mesmas cantigas da infância que ele cantava. O filho não percebe, irmãos, mas o pai está triste. O filho está tão preocupado em ganhar dinheiro, em reconstruir os bens do pai, em contratar novos funcionários, que ele não percebe que lá na hora da janta, o pai pega o seu prato de comida, ele fica mexendo a comida no prato, mas não come. O pai está sem fome, o pai está com saudades. Ele não percebe, mas o pai no final do dia coloca uma cadeira ali na porta e fica olhando para longe para ver se seu filho volta para casa. O filho mais velho não percebe, mas chega a noite e o pai, ao invés de ir para seu quarto, ele vai para o quarto do filho, pega algumas roupas ali que o seu filho deixou para trás, cheira aquelas roupas para sentir o cheiro do seu filho. O filho mais velho não percebe o que está acontecendo. Ele está tão preocupado com as coisas financeiras, com as coisas aparentes, dos negócios, e ele está pouquíssimo interessado com os afetos do coração do pai. Ele não ama aquilo que o pai ama, ele não deseja aquilo que o pai deseja. E se o mais velho, irmãos, entendesse o seu papel como filho, sabe o que ele tinha que fazer? Ele teria que largar tudo que estava ali, procurar onde é que está o seu filho, onde é que estava o seu irmão, e dizer: mano, vai para casa. Quanto que ele está devendo aqui? Se ele tivesse alguma conta, quanto que ele está devendo aqui? Eu vou pagar. Mano, enquanto eu fico aceitando as contas, vai para casa, porque lá em casa tem um pai que não come mais, que não dorme mais, que não é mais feliz, porque você não está em casa. Hoje, irmãos, falei que ia falar para os filhos mais velhos, mas eu quero falar para você que é mais novo também. O seu lugar na mesa do Pai está guardado. Eu não sei se tem alguém aqui que está longe da casa do Pai. Talvez nós, mesmo dentro da igreja, estamos dentro da igreja, mas estamos longe da casa do Pai. Estamos longe de fazer o que o Pai está querendo que a gente faça. E o nosso lugar não será tomado por ninguém. O nosso lugar lá na mesa celestial não vai ser usado por ninguém. A nossa cadeira lá na mesa, na grande festa que vai ter no céu, não vai ser ocupada por outra pessoa. Aquela cadeira nossa vai estar vazia. Há um Pai que se preocupa conosco. Há um Pai que não desiste de mim e de você. Irmãos, eu quero ser o irmão mais velho. Eu sou mais jovem da minha família, 4 irmãos. Mas eu quero ser o filho mais velho. Eu quero fazer aquilo que o Pai peça que ele faça. Eu sei que as lutas que a gente enfrenta não é fácil. A gente tem lutas no nosso trabalho, a gente tem lutas no nosso relacionamento, a gente tem lutas lá na nossa escola, a gente tem lutas e lutas e lutas, e o inimigo coloca cada vez mais dificuldades. E a gente não tem tempo para fazer uma ligação para o irmão que não veio na igreja. A gente não tem tempo para fazer uma visita para o irmão que tem na igreja. E muitas vezes a gente olha para aquele irmão e diz assim: ele foi, problema dele. Eu estou na igreja, eu estou bem, e quando Cristo voltar, ele vai me levar para o céu. O meu irmão, ele fez a escolha dele. Sabe, irmãos? Ele fez a escolha dele. Mas qual a escolha que eu e você estamos fazendo? Que possamos fazer a escolha certa e tirarmos mais tempo para estarmos na presença de Deus. A Aldrina vai cantar agora. Eu não vou convidar você, não vou fazer nenhum apelo
vir à frente, para você ficar de pé. Porque eu acho que isso, tem pastores que usam, mas eu acho que isso é bom por um lado, mas eu sei que muitas vezes a gente levanta, a gente vem à frente, porque não quer ser o único a ficar lá sentado, não quer ser o único a não vir para frente, e não faz aquilo para o nosso coração mesmo. Então, enquanto a Aldaína vai cantar agora, nós possamos conversar com Deus e possamos dizer: Senhor, eu quero ser um irmão mais velho, mas eu quero ser um irmão mais velho das responsabilidades, um irmão mais velho do amor, um irmão mais velho que se dedica e se preocupa com os nossos irmãos mais novos. E que quando Cristo voltar, possamos estar preparados. E nós sermos apenas preparados, a estar nos ajudando a preparar outras pessoas para estarem juntos. Sobre as águas vem olhando para mim.
sempre cumpre o que diz. Vou confiar em Deus, porque dele sempre vem resposta certa. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que possamos aprender dia a dia a confiar em Ti. Possamos entender que Tu sempre queres o melhor para cada um de nós. Que possamos Te buscar em espírito e verdade. E que Tu possas, através do Teu Santo Espírito, mudar a nossa vida, nossa maneira de pensar, de agir, e que possamos, querido Deus, levar a Tua mensagem às pessoas que estão precisando de um conforto espiritual. Fica conosco, ó Pai, nesse restante de sábado. Abençoe, querido Deus, os nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que estão passando por dificuldades, sejam financeiras, dificuldades de saúde, problemas no trabalho. Querido Deus, cada um tem as suas angústias, suas dores, seus sofrimentos, mas que Tu possa estar ali abençoando e ajudando a conduzir a vida de cada um dos nossos irmãos e a vida de cada um de nós. Permaneça conosco, saímos agora dessa tua casa de oração, nos leve em segurança para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém.